Olá para você que assiste ao Portal UAI. Meu nome é Ana Mendonça, eu sou colunista de política do jornal Estado de Minas. Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Tudo bem, Matheus? Bom estar com vocês aqui. Aliás, sempre bom estar por aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Dividindo aqui a bancada comigo está a Silvia Pires, repórter de política do jornal Estado de Minas. Tudo bem, Silvia? Tudo jóia, Ana. Obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre bom também estar aqui com você. Governador, o senhor é pré-candidato ao governo de Minas, sucessor do Romeu Zema, mas os números ainda não estão te colocando numa posição confortável. Como o senhor pretende reverter isso? Eu acho que, na verdade, é um momento de apresentação, né? Se a gente lembrar a posição que estava o governador Anastasia, quando assumiu o governo do Estado, nessa mesma condição na sucessão da Aécio. Ou como é que estava o prefeito Fuad, recentemente, nesse mesmo mês do ano, e olha que ele já era prefeito há 2 anos quando isso aconteceu, vamos ver que os meus números estão muito parecidos com os dele, né? Nós temos pesquisa que vai me dar com 6, pesquisa que vai me dar com 9, mas o que é importante nesses dados é que os mineiros dão 63% de aprovação ao governo do governador Romeu Zema. Acho que o que nós temos para apresentar, eu, a partir do momento que assumo o governo na virada de março para abril, é o que a gente já fez e o meu nome como o sucessor do governador escolhido por ele e que vem tocando o governo ao lado dele nos últimos 6 anos. Então, acho que é um pouco isso, que não sei se é propriamente a estratégia, mas é a forma de trabalho de quem está na posição como eu estou. O senhor acha que, estando no comando da máquina, poderia te ajudar com o desconhecimento? Eu acho que é menos a questão de estar no comando da máquina e mais estar já no período pré-eleitoral. O brasileiro ele tem um interesse relativamente baixo por eleições que não a presidencial historicamente, né? Se a gente der uma olhadinha no que aconteceu na Prefeitura de São Paulo na última eleição, quando foi eleito o prefeito Ricardo Nunes, a maioria dos paulistanos, mesmo com o prefeito Covas tendo morrido no primeiro ano de mandato, não sabia que havia um outro prefeito exercendo a posição até a véspera da eleição. Então, eu acho que é uma questão da atenção do eleitor. No momento em que eu estarei como governador a partir do mês de abril e que a eleição se inicia, o processo eleitoral começa, eu acho que a atenção das pessoas volta para lá e aí esse crescimento é natural num reconhecimento do trabalho do governador Romeu Zema e o que a gente veio fazendo nesses anos. Então, pelo que eu entendi, está muito cedo ainda. Está cedo para o resultado mudar na pesquisa. Eu até me considero uma pessoa de sorte, porque 79% que estava na última pesquisa, tendo mais de 78% dos mineiros não sabendo quem é o vice-governador do Estado, acho até que é um bom sinal. Na região metropolitana, meus números tendem a ser um pouco melhores, porque eu fui vereador em Belo Horizonte, as pessoas têm uma memória minha. Mas eu volto a dizer, quem vai estar na minha posição, a eleição passa a ser um processo de mostrar trabalho que foi realizado. Então, eu estou tranquilo na tarefa que eu tenho que desempenhar daqui para frente, que é defender o legado do governador, mas mostrar quais são os pontos que a gente ainda tem para avançar. O PSD recentemente filiou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e agora é um partido que tem ali 3 presidenciáveis. O senhor anteriormente tinha falado sobre o apoio ao governador Romeu Zema, já chegou a dizer que, caso o Flávio Bolsonaro seja o candidato, o senhor não iria apoiá-lo diretamente, que o seu apoio está com o Zema. Mas como que fica dentro do partido isso? Como que o senhor se posiciona em relação a esses 3 novos nomes? Quando o PSD me convidou, e é um convite duplo, para filiar e ser o candidato a governador em Minas Gerais, o próprio Kassab fez questão de, na fala dele, no dia da minha filiação, dizer em público que em Minas Gerais o palanque do PSD é do governador Romeu Zema e o PSD em Minas Gerais está sob o comando do governador Romeu Zema. Esse compromisso é um compromisso partidário, então não há dúvida, independentemente do PSD manter, e são candidaturas absolutamente legítimas, nós estamos falando de políticos excepcionais. Eduardo Leite é um grande governador, mas Ratinho e Caiado representam exatamente a mesma coisa que o governador Romeu Zema representa, em lógicas um pouco diferentes de estado e de perfil, mas representam a necessidade de mudança da política nacional entregue hoje à esquerda para que ela volte num governo de direita. Isso não muda o compromisso de Kassab, nem o meu compromisso de, em Minas Gerais, estar ao lado do governador Romeu Zema, do projeto dele à presidência da República. É uma situação complexa do ponto de vista partidário, mas o PSD tem essa característica, né? O PSD no norte tem governadores e senadores da base de apoio do Lula, tem 3 ministros,
mas no Sul e no Sudeste é majoritariamente um partido de direita, então ele já está acostumado a lidar com essas situações complexas dentro do ambiente partidário. Na semana passada, o presidente do PSD aqui em Minas Gerais, Cássio Soares, ele esteve aqui no EMA Entrevista e ele falou sobre a filiação do Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, disse que ele não vai ser candidato ao Senado pelo PSD, inclusive por defender pautas muito diferentes do senhor. Inclusive citou o nome do senhor. Como é a sua relação com o ministro? Minha relação com o Alexandre é uma relação de trabalho, e boa relação de trabalho. Minas Gerais é um estado essencialmente minerário, o ministério dele que controla toda a mineração, a Agência Nacional de Mineração está submetida a ele. Nós temos uma empresa grande de energia elétrica, que é a CEMIG, que também está submetida à regulação dele. Então, nós temos uma relação profissional muito produtiva. Eu tive várias vezes com ele ao longo desse período para discutir expansão de gasoduto e vou continuar tendo essa relação. Nós defendemos coisas muito diferentes no plano nacional. Enquanto o ministro faz parte do núcleo duro do governo Lula, eu aqui defendo que a gente tem de fazer uma mudança, uma alternância necessária e rápida no governo federal no próximo ano. Então, parece que estaremos mesmo em campos opostos na discussão nacional. Como o senhor enxerga essa saída dele do PSD? Eu não espero que ele saia do PSD, não. Espero que ele continue no PSD. Acho que não há vaga para ele concorrer à majoritária, provavelmente, ou talvez não haja, mas ele é um quadro político importante. Se resolvesse ser candidato ao Senado, inclusive eu cheguei a dizer mais de uma vez que ele tem absoluta legitimidade para isso, não poderia contar com o meu apoio, obviamente, porque eu estaria apoiando os candidatos que nós já temos, o candidato do PP União, Marcelo Aro, e o candidato do PL, continua com a vaga reservada na minha chapa a pedido do presidente Bolsonaro, que é um candidato ainda a ser definido. Mas ele tem legitimidade para isso, para ser candidato a deputado. O fato da gente ter posições diferentes, para mim, não impede que ele permaneça no partido, especialmente porque ele é um quadro importante, histórico, está no partido desde a fundação. Eu não tenho essa lógica de entrei e fulano tem de sair, não. Aliás, Rodrigo Pacheco está no PSD até hoje. Eu nunca pedi para que ele se desfiliasse, nem fizesse nenhum movimento com a minha chegada. O senhor falou da vaga do PL. Tem algum palpite de quem vai ser o nome? Eu acho que o PL continua discutindo ali, mas tem nomes interessantes, né? Assim, obviamente, o nome dos deputados federais cogitados, tanto o deputado Domingos Sávio quanto o deputado Hélio Biondini, são nomes muito relevantes. Eu venho vendo um ganho da discussão do nome de Domingos Sávio no Senado Federal. Aqui, como deputado estadual, a gente tem Caporeso, que chegou a conversar com o Bolsonaro, mesmo Ville, que é vereador e tem uma ligação forte com os Bolsonaros, já começaram a cogitar, já cogitaram o pai do Nicolas. Para nós, eu digo para a estrutura da minha campanha, o que foi pedido pelo Bolsonaro foi guarde uma vaga para que o PL construa o nome. Então, não pretendo interferir nisso. Mas pelo que o senhor está falando, o Bolsonaro então está com o senhor. Está dando como fechado? Esse foi o compromisso que o Bolsonaro assumiu antes da prisão dele, né? Há 4 meses atrás. Eu sei que as coisas mudam muito e nem pretendo incomodar o presidente, que está num momento difícil hoje em dia, pela lógica do STF, com a disputa mineira nesse momento. Acho que eles têm o tempo deles lá de construção, não tem absolutamente nada fechado, porque isso depende do caminhar da carruagem. Flávio, por exemplo, não era pré-candidato à presidência naquele momento, mas da minha parte eu mantenho a vaga absolutamente reservada para o PL, como foi o compromisso que ele me pediu. Então é o compromisso para unificar a direita, manter uma vaga aberta para o PL até o final, para a gente tentar essa unificação. Tenho conversado com as lideranças, uma conversa muito frequente e produtiva com o Nicolas, a mesma coisa com o próprio PL. Uma dúvida que vem frequente é em relação a quem vai ser o nome do seu vice. Vem se falando o nome da Fernanda Altoé, que é do Partido Novo. Fala-se também sobre o Gleidson, que é o irmão do Cleitinho Azevedo. Já tem alguma definição cravada? O senhor já tem algum nome em mente? Não, eu acho que eu fiz um compromisso com o governador Romeu Zema, quando eu saí para o PSD, que essa adesão era uma adesão dele, que ele poderia construir o nome do vice. Eu confio plenamente no governador, trabalhando com ele há tanto tempo como eu trabalho. Imagino que a decisão dele seja pela indicação de um nome do Novo, é o que parece fazer mais sentido para ele nesse momento. E aí os nomes vão aparecendo. Gleidson é filiado ao Novo já desde a última eleição. A Fernanda Altoé é uma vereadora importante que estava colocada como possível candidata a deputado e é amiga pessoal minha desde sempre. Acho que tem nomes importantes. Thiago Mitrô foi cogitado, foi nosso deputado federal. Acho que o governador tem que tomar essa decisão com calma e, diante do cenário, também conversa com o cenário nacional e que vai se desenhando ao longo dos próximos meses. Então, da minha parte, não tem pressa.
A gente tem também outros partidos que ficam se movimentando nessa discussão. Assim, então, estou aberto e tranquilo para que o governador possa tomar essa decisão dentro do que seja melhor na construção política. A gente falou do Cleitinho, a candidatura dele te assusta? Não, assim, eu tenho uma expectativa de conseguir trabalhar com o Cleitinho do mesmo lado que eu vou estar. Nós sempre tivemos do mesmo lado nas discussões políticas. Cleitinho é meu contemporâneo como vereador. Eu e ele entramos na política juntos, em 2016. Ele lá em Divinópolis, eu aqui em Belo Horizonte como vereadores. Desde então, a gente nunca disputou uma eleição em que nós estivéssemos de lados diferentes. A gente sempre esteve do mesmo lado. E eu continuo trabalhando nisso. Tanto é que o irmão dele é filiado no partido. Eu tenho conversado com ele com muita frequência, até vi uma manifestação dele essa semana, dizendo que, até chorou no plenário, falando hoje? da questão do irmão dele. Ele tinha me falado sobre isso ontem, a gente conversou, assim, eu converso tanto com o Cleitinho, que ontem ele tinha me falado, Matheus, meu irmão foi diagnosticado de novo, o câncer pode estar voltando, e a gente estava falando de outros temas. E aí ele falou, não vamos conversar, falou na imprensa, né, não para mim, falou, não vamos conversar sobre candidatura minha ao governo de Minas nesse momento, estou cuidando da minha família. Eu respeito esse tempo dele, mas vou trabalhar até o final para que a gente esteja reunido. Não me assusta a candidatura, mas me preocupa porque a única possibilidade da gente abrir espaço para o PT ir para o segundo turno é a direita se dividir. Sem isso, esse risco não existe. O PT ficaria sem um palanque em Minas Gerais. Então, eu espero que a gente tenha maturidade para fazer essa construção e eu estou aberto e pronto para isso. Alguma chance dele participar da sua própria chapa? Eu não sei se faz sentido para ele, mas da minha parte, absolutamente nenhum problema nisso. Mas ele é senador em meio de mandato, né? Então não sei se faria sentido ele recuar da posição dele para vir para participar da composição majoritária aqui. Algumas pessoas falam, né? E se ele fosse o vice? Entendo quando falam, e se o irmão dele fosse o vice? Ou que tipo de construção ele quer fazer conosco? Eu acho que Cleitinho tem uma oportunidade, e eu tenho certeza que ele vai ter, que ele tem a sensibilidade para aproveitar isso, que é de começar a construir também um trajeto de entregas para Minas Gerais, porque ele é muito importante na fiscalização e no debate público dos problemas, mas ele veio construindo a vida dele no parlamento. Agora, começar a entregar passa por se aproximar do executivo, e eu já disse a ele que eu estou absolutamente aberto para a gente construir isso junto. Ele é um político jovem e ainda com muito tempo pela frente. Eu acho que a gente tem como construir essa transição. De alguma forma, é o que o Nicolas disse nas últimas semanas. Ele disse, né? Fala, eu acho que eu não estou pronto, disse o Nicolas, né? Acredito que eu não estou pronto para ir para o Executivo. Eu tenho que continuar a tarefa que eu tenho, que é muito importante no Legislativo. Isso significa que ele está se preparando para isso. Eu ouço nessa mensagem do Nicolas uma fala, assim, eu estou me preparando para esse momento vai chegar. Eu acho que o Cleitinho tem um desafio parecido, que é se preparar, que administrar Minas Gerais, gente, é administrar a segunda maior economia do país, né? Assim, o segundo maior estado em termos de população. É um país, é do tamanho da França. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de ir construindo junto essa sucessão, lembrando que eu sou um governador de um mandato só. Porque eu já estarei concorrendo à reeleição. Eu acho que muitos dos políticos pensam nisso. Falam, olha, compor com o Matheus é compor com alguém que não será candidato em 2030, porque não pode. Então, acho que todos eles vão se preparando e vendo que tem oportunidade para a gente construir em conjunto. Então, chegou a hora do senhor. Eu nem tenho opção, não é? Porque as pessoas às vezes perguntam, Matheus, por que você não recua e compõe? Eu falo, porque não é possível, eu só tenho duas opções. Eu posso me aposentar e não ser candidato a nada ou ser candidato a governador. A lei não me permite ser candidato a mais nada, porque eu estarei no exercício do cargo de governador na eleição. Então, eu só posso ser candidato a governador. Eu até sempre, o pessoal fala, Matheus, mas talvez você pudesse recuar e abrir um espaço. Eu falei, posso, e me aposentar da vida pública. Não me parece fazer sentido. Nós temos um trabalho em andamento. Nesse momento, até pela decisão do governador, meu papel é avançar com o que ele já fez. O senhor falou sobre essa questão do palanque da esquerda, e um nome que vem sendo ventilado bastante é o do senador Rodrigo Pacheco, uma construção possível até de uma nova filiação dele à União Brasil. E a gente estava conversando até antes aqui, eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão de, se caso essa aliança do Rodrigo Pacheco no União Brasil, o que isso representaria para a sua candidatura? Assim, eu tenho uma certeza. Se o Rodrigo filiar na União Brasil é porque ele não é candidato a governador do Estado. União Brasil está comigo, palavras do presidente Rueda, do presidente Ciro Nogueira e dos deputados federais que presidem os dois partidos em Minas Gerais, deputado Pinheirinho e deputado Marcelo Freitas. Eu falo do PP e do União juntos porque eles estão em federação, eles não podem se separar na eleição. Então eu tenho uma certeza, pela garantia dada pelos deputados federais e pelos presidentes do partido,
esses dois partidos estarão comigo na eleição. A filiação eventual do Rodrigo lá significa que ele desistiu de ser candidato a um cargo majoritário. Mas eu acho que ainda é possível ele ir para o PSB de bola, ainda é possível ele ir para o MDB, como ele chegou a cogitar em algum momento, que são partidos que podem compor uma candidatura do presidente Lula aqui em Minas Gerais. Eu não sei mais se ele tem vontade, né? Porque eu falo isso e não é como uma crítica, mas governo de Minas não é prêmio de consolação para quem queria virar ministro do Supremo. A pessoa tem que querer ser governador de Minas Gerais. Eu já ouvi falar de gente que queria muito ser governador e perdeu a eleição. Que não queria e ganhou, eu nunca ouvi falar. Então, assim, a pessoa tem que querer essa posição e me parece que o Rodrigo já deu a demonstração de que ele não tem interesse nessa disputa eleitoral. Então, acho que se ele fizer um movimento para a União, ele está fazendo um movimento de aposentadoria política, como muita gente do grupo dele tem até dito que ele já anunciou que fará mesmo. Então, eu acho que é possível ele vir para a União. Só que isso não representa um problema para mim, representa uma decisão dele de não participar. O senhor falou do MDB e o Gabriel Azevedo. Bom, aí é um problema lá do MDB, né? Aliás, o que mais me estranha na candidatura do Gabriel é porque o político mais importante do MDB definitivamente não é o Gabriel, é o Tadeu, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que ocupa o segundo cargo político mais importante do Estado depois do governador do Estado. E me parecia natural que, se fosse para ter um candidato, o candidato do MDB fosse o presidente da Assembleia, e não um ex-vereador sem mandato. Mas essa decisão é do MDB, né? O MDB lança quem ele quiser como candidato, eu só não entendo bem a lógica. É por isso que uma coisa seria um senador da República filiar e ser candidato. E aí o presidente Tadeu compôs de alguma forma essa lógica. Mas por que o candidato não é o presidente Tadeu, eu ainda não consigo entender. Eu fiz essa pergunta porque no passado o senhor e o Gabriel já tiveram algumas diferenças. Te incomoda ele ver ele nesse processo eleitoral com o senhor? Não, eu até não tenho. O Gabriel foi meu aluno, né? Ele e Marcelo Aro. Os dois foram meus alunos. Aliás, eu tenho muitos alunos na política, né? Samuel Viana foi meu aluno, a deputada Amanda foi minha aluna, a deputada Carol Caran foi minha aluna. Então eu conheço o Gabriel há 20 anos. Depois disso, foi meu colega na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Fazia parte da juventude do PSDB, ele fazia quando eu estava saindo do PSDB. Então, admiro a trajetória do Gabriel e eu também não tenho nenhuma ponderação sobre ele ser candidato, não. Eu acho estranho só o MDB ter como possíveis candidatos o presidente da Assembleia e um ex-vereador sem mandato e optar pelo ex-vereador sem mandato ao invés do presidente da Assembleia. Porque eu volto a dizer, o presidente Tadeu Martins Leite é um dos políticos mais importantes de Minas Gerais por tudo que ele fez pelo Estado ao longo dos últimos anos. Se você me pedir assim, falar, Matheus, fala um político difícil de receber crítica em Minas Gerais. Tadeu. Você não vai conseguir me fazer criticar o presidente Tadeu. Por mais que você me pergunte, é um sujeito equilibrado, é um sujeito correto, trabalha por Minas Gerais loucamente, tem um histórico de realização pelo Estado, vê o que ele entregou em termos de Propag, é um político que eu respeito muito. É um quadro muito importante do MDB. Então eu olho para o partido e falo assim, eu não entendi bem a decisão do partido, mas volto a dizer, né? Isso não é problema meu, é um problema do partido. E eu vou voltar a conversar com o MDB, porque o MDB esteve conosco durante a eleição de 22 e o MDB esteve conosco durante todo esse governo. O MDB é da minha base, o meu líder de governo é do MDB, deputado João Magalhães. Então eu espero ainda conseguir sentar com o MDB para ter uma conversa sobre a posição deles na eleição. Sobre a posição do Tadeu? Posição do MDB. E aí, é claro, para mim seria motivo de muita satisfação que o Tadeu apoiasse o projeto da minha reeleição, mas essa decisão eu sei que é uma decisão complexa para o partido e para ele. O partido tem as questões nacionais, em que ele tem ligação direta com o presidente Lula. O presidente Tadeu é muito assediado, assediado pelo presidente Lula, assediado pelo PSB, mas ele é um político admirável e volto a dizer, não só o nome mais importante do MDB mineiro, ele é um dos nomes mais importantes da política mineira atual. O senhor comentou sobre o Marcelo Aro, o secretário de governo do Zema. Nas últimas semanas começou a haver Só não vai ser o meu, porque ele tem que desincompatibilizar na minha entrada. Mas ainda vai ser uns dias, meu secretário de governo, porque ele demora um pouquinho mais para desincompatibilizar. Nas últimas semanas aconteceu algumas conversas de que o senhor poderia ser substituído por ele na candidatura ao governo de Minas. Queria saber como é que o senhor recebeu essa notícia, se essa possibilidade existe mesmo. Não, essa possibilidade não existe, não. O Marcelo não tem essa pretensão e nem os partidos em que ele está têm essa pretensão. Nem a União, nem o PP, eles estão olhando para a candidatura do Senado. O Marcelo se preparou para isso. Está competitivo, as pesquisas vêm apontando ele sistematicamente como o segundo nome mais lembrado. A campanha nem começou ainda, então acho que isso é um
número excepcional. E o Marcelo é um político que me ajudou muito a compreender a lógica de funcionamento da Assembleia ao longo desse mandato. Então, eu e Marcelo somos políticos muito diferentes. O Marcelo é um político mais pragmático e é um político mais do ambiente parlamentar, do ambiente legislativo. Eu sou político de gestão, acostumado com o ambiente partidário, mas muito menos acostumado com o ambiente do parlamento. A gente até se complementa bem, eu acho que nós somos uma força complementar interessante, somando com o governador, que é um político de outro tipo completamente, um político carismático, que não tem relação política, não é a relação dele com a administração pública direta. Eu acho que a gente formou uma trinca muito interessante nesse segundo mandato, acho que uma parte do sucesso, inclusive político, provamos tudo que a gente precisava, avançamos nos grandes acordos, tem a ver com isso, essa complementariedade. O Marcelo entende isso como uma força para ele, ele não teria por que se colocar nunca como um adversário meu. Falando de bastidor, recentemente também saiu a notícia que o Flávio Bolsonaro gostaria de ver o Nicolas Ferreira como candidato ao governo de Minas. Ele já desmentiu isso. Qual a sua relação com o Nicolas? Porque, querendo ou não, a gente deu uma reparadinha ali que o senhor fez uma postagem logo em seguida do lado do Nicolas. Foi proposital? Eu só não, o Nicolas também fez, né? Porque alguém falou assim, governador, tá dando uma indireta, foi na postagem conjunta minha e do Nicolas, assim, a gente fez... Não é proposital, a gente vinha construindo isso, porque eu e o Nicolas a gente tem tentado construir, até falei isso na hora que ia falar de Cleitinho, né? A gente tem tentado construir uma lógica de realização conjunta pelas pautas da direita e as pautas que fazem sentido para ele. Eu reconheço no Nicolas o líder mais influente da direita no país, o político mais importante de Minas Gerais, e aí, desculpa, é mesmo. Porque ele é de uma geração diferente de todos os outros políticos. Então, ele é da geração abaixo da minha, duas gerações abaixo do governador Romeu Zema. Então, assim, não tem dúvida de que o Nicolas, daqui a 30 anos, ainda será assunto político. Eu não serei mais. O governador Romeu Zema não será mais. Ele ainda será assunto político. Então, eu acho que é dever de quem é da direita ajudar o Nicolas como possível na representatividade dele, e isso passa por atender demandas. Então, a gente tinha combinado que eu ia sentar com as demandas dele. Mas... Você até falou, né, assim, que o Nicolas desmentiu o Flávio. Eu nem sei se desmentir, porque foi uma declaração de desejo do Flávio e uma manifestação do Nicolas de que isso não faz sentido para ele. Eu nem acho que essas coisas são incompatíveis, entende o que eu estou dizendo? Uhum. O Flávio disse, eu queria muito que o Nicolas fosse governador. E o Nicolas disse, muito obrigado, mas não é o meu momento. Então... Pela sua aproximação com o deputado, o senhor acha que ele pode ser esse elo com o PL que está faltando nesse momento? Eu acho que o meu projeto para Minas Gerais combina muito com o projeto de longo prazo do Nicolas para Minas Gerais. O Estado precisa estar equilibrado antes de uma pessoa com o perfil dele ou com o perfil do Cleitinho se colocarem para administrar o Estado. O meu perfil, que é o perfil do gestor, do resolvedor de problema, ele faz mais sentido para um Estado que ainda está saindo de uma crise financeira muito grave. Então, eu acho que um pouco é isso. Faz mais sentido para ele a continuidade desse trabalho que está sendo feito. E acho, sim, que ele pode ser esse ponto de contato, mas não é nem por causa de uma relação pessoal nossa, é por conta do sentido de momento político dele. Agora, acho que no PL tem mais gente nessa mesma lógica. Qual a melhor posição para o candidato ao Senado do PL do que compor essa chapa? Porque se eles tiverem uma chapa avulsa, o candidato tem que perder energia fazendo campanha contra o sucessor do Zema, de quem eles estiveram ao lado o tempo todo. É um desgaste para o possível Mas como candidato. essa matemática dá, governador? Porque o Romeu Zema é candidato à presidência e o Flávio Bolsonaro também. A conta fecha na lógica estadual muito bem. O desafio não está na lógica estadual. O desafio está no palanque nacional do eventual candidato Flávio Bolsonaro, considerando que o meu palanque é do pré-candidato Romeu Zema. O que a gente já vinha conversando, mesmo antes do Flávio ser o candidato? Que é perfeitamente possível imaginar em Minas Gerais um palanque múltiplo, em que o candidato ao Senado faça base para um candidato à presidência, enquanto o candidato ao governo faça base para outro, já que esses dois projetos não são incompatíveis, ao contrário. Tem uma coisa que está na boca do governador Romeu Zema, do governador Ratinho, do governador Caiado e até do Flávio Bolsonaro. No segundo turno, esses candidatos estarão todos juntos, porque é uma discussão sobre qual é o nome mais viável para combater a esquerda. Então é essa construção que eu acho que é possível aqui em Minas, mas ela não é simples, não. Ela não enfraquece o Romeu Zema?
No final das contas, eu nem sei quem ela enfraquece, né? Será que ela enfraquece o Romeu ou será que ela enfraquece o Flávio? Porque quem está brigando contra isso não é o Romeu. O governador Romeu Zema está de acordo com isso. Quem está preocupado com isso é o Flávio. Então, aparentemente, ela enfraquece o candidato do PL. Será que a gente precisa mesmo ter essa lógica de jogo de perda? Será que não dá para fazer um jogo de soma em que é possível que seja bom para os dois candidatos? Como nacionalmente o próprio Bolsonaro defendeu várias vezes que ter mais de um candidato da direita à presidência da República era positivo por conta do enfrentamento ao Lula. Porque as pessoas falam, se é bom no governo federal, aqui também é bom. Falando, não, gente, aqui eu não tenho Lula para adversário, não. Aqui dividir significa enfraquecer um projeto que já é da direita. Enquanto na esfera nacional, ter mais de um candidato significa aumentar as chances de fazer um segundo turno competitivo contra o presidente Lula. Mas a matemática não é simples, viu, Ana? Então, eu não estou querendo simplificar o problema, não. Eu acho que o PL tem um desafio, que é entender se para eles é mais importante garantir a qualquer custo um palanque de governador em Minas Gerais ou garantir que o PT não tenha chance de ganhar Minas Gerais. Acho que é essa discussão que o PL vai ter que fazer. E se o PL for com o Cleitinho? Eu acho que esse é um dos cenários possíveis. Com o Nicolas eu tenho, não vou dizer certeza, não, uma convicção de que não acontecerá. Então, a possibilidade seria uma união com o senador Cleitinho. Aí eu volto na discussão que eu estava com o Cleitinho. Faz sentido para ele? O senador quer isso para esse momento da vida dele? A enfrentar os desafios de um governo que ainda tem essas dificuldades? Vou te fazer uma pergunta simples. Como é que vai ser o primeiro movimento de discussão salarial do ano de 2027 após a posse de um governador com o perfil do Cleitinho? Que é um governador que tem um compromisso histórico de conceder retroativamente todo o reajuste inflacionário para os servidores num estado que não tem o dinheiro para fazer isso. Então, assim, eu acho que o próprio senador, o senador Cleitinho é um homem inteligente. É porque as pessoas misturam a simplicidade no comportamento, muitas vezes com falta de sofisticação política. Ele é um homem com sofisticação política, ele entende o desafio. O irmão dele é prefeito de uma grande cidade do estado. Ele sabe que governar um estado em situação de dificuldade financeira é dizer muito não. Ele quer isso para esse momento da vida política dele, porque eu estou pronto para esse desafio, porque eu vim encarando esse desafio há 6 anos, dizendo cada vez mais sim, porque eu tive de dizer muito não ao longo do tempo e hoje eu consigo negociar os sims. Será que a direita quer mesmo um outro candidato para ocupar essa posição, correndo o risco de você matar a vida política desses potenciais grandes líderes da direita do futuro de Minas Gerais? Não sei. É por isso que eu acho que ainda tem um espaço de convergência, tanto para o PL quanto para os republicanos. Se você pensar, eu já trouxe a centro-direita toda, né? Porque eu já trouxe União, o PP, o PSD, o Novo, o Solidariedade, o PRD, o Podemos, o Mobiliza, o DC. Quem que eu não trouxe ainda? O MDB, o PL e os republicanos. O MDB porque eu estou esperando o líder do MDB na lógica estadual, o deputado Tadeu Martins Leite. Ele tem que decidir o que ele vai fazer, porque eu vou respeitar essa decisão em definitivo. E, no caso do PL, eu tenho que esperar a decisão de Nicolas e Bolsonaro. No caso do republicano, eu tenho que esperar o senador Cleitinho. E vou conversando com todos eles nesse meio tempo. Perfeito. O senhor deve assumir o governo de Minas em meados de março, quando o governador vai sair para a corrida presidencial. Quais que vão ser as prioridades nesse período? Eu tenho perdido algumas noites de sono pensando nisso, né? Os meus primeiros dias de mandato como governador, efetivamente, eu disse uma coisa esse final de semana para minha esposa. Falei, Cris, vamos lá. Ainda que eu nem concorresse ao governo do estado esse ano, eu vou ter chegado a uma posição em que pouquíssimos políticos chegam. Governador do segundo maior estado do Brasil. Independentemente de campanha eleitoral, eu tenho que conseguir entregar para o povo de Minas Gerais o retorno desses 6 milhões e 100 mil votos que o governador tivemos. E eu estou muito animado, porque eu acho que eu vou conseguir dar ordem de início e entrega de uma série de coisas muito importantes para Minas Gerais. Desde os investimentos em infraestrutura que decorrem do Propag, que foi muito suado para fechar, mas agora vai dar para a gente um espaço de quase 2 bilhões de reais por ano de investimentos adicionais em infraestrutura, até obras como a gente está lançando essa semana a chegada do primeiro novo trem do metrô. Temos semana que vem
inauguração de estação de metrô. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tenho a expectativa de que nós vamos romper a dificuldade judicial para o início das obras do Rodoanel, porque nós estamos travados por uma pequena discussão judicial nesse momento. Eu tenho 5 bilhões de reais parado numa conta, esperando para a obra poder começar, e ela começa por Caeté e pelo Ceasa ao mesmo tempo, para se encontrar no meio do caminho, a obra espetacular. E assim, nós temos mais 4 hospitais regionais para entregar ao longo das próximas 120 dias. Então tem muita coisa interessante acontecendo. E acho que eu tenho desafios. O desafio da segurança, porque a gente continua sendo pressionado pelos estados do entorno, pela entrada do crime organizado, e nós vamos continuar combatendo essa chegada do crime organizado. Nós temos desafio com mais investimento em saúde, porque os municípios estão muito estrangulados e a gente vai ter que pôr mais dinheiro. Então eu estou animado, mas bem consciente dos desafios que eu tenho nesses 9 meses de governo que eu vou ter de qualquer forma, né? Tem alguma pauta que o senhor participou quando ainda era vice e agora que vai assumir como governador, que o senhor acredita que seja um legado ali do senhor, que gostaria de continuar? O programa que mais mexe comigo no governo do estado é o programa do Trilhas de Futuro, porque quando eu ainda era secretário fui eu que desenhei o programa, né? Então esse programa que hoje já recebeu mais de 300 mil alunos que fizeram um curso técnico, profissionalizante, que eles escolheram com bolsa integral, mais auxílio transporte e alimentação, foi um programa idealizado, pensado, gerido, construído por mim. Então eu tenho muito orgulho desse programa. Os hospitais regionais foram acompanhados por mim desde o primeiro tijolo recolocado na primeira recontratação. E os 2 grandes acordos, Brumadinho e Mariana, foram conduzidos por mim nas negociações. Então eu acho assim, esses 4 grandes projetos, programas, eles fazem parte da minha vida dentro do governo. Não dá para me separar desses 4 programas. Eu tenho muito orgulho deles. Mas, independentemente disso, se eu estou pensando numa candidatura, eleitor não vota olhando no retrovisor, tá certo? O que você já fez já está entregue. Nós temos que olhar para frente. Então, eu acho que é muito mais o que eu tenho de desafio que a gente ainda tem para entregar. E aí eu tenho desafios grandes em infraestrutura e em saúde no estado ainda para enfrentar, e tem propostas para isso, do que propriamente a minha comemoração do que a gente já fez serve mais para o meu alento interno, né? Falar assim, não, estou feliz, a gente já fez muita coisa bacana. Mas querendo ou não, te dá uma casca também para assumir o governo. Na verdade, vocês vão lembrar, o próprio Estado de Minas fez uma reportagem grande sobre isso em março de 2020, quando eu assumo a Secretaria-Geral. Teve jornal que me chamou de xerife do governo, teve jornal que me chamou de executivo do governo. Até hoje, muita gente me chama de CEO do governo. Eu cuido do dia a dia das secretarias há 6 anos em todas as áreas. Então, assim, casca para enfrentar o que vem pela frente, eu acho que eu formei, de qualquer forma, com todos esses programas, as dificuldades. Eu espero que ninguém tenha que passar para administrar um governo durante a pandemia, como a gente teve que administrar. Mas tem uma questão que, além de estar pronto para enfrentar as dificuldades, é a esperança de acontecer o quê? Que vai levar as pessoas a votarem em mim, eventualmente, na eleição desse ano. Essa é uma construção de um diálogo meu com a população, ainda a ser feito, porque, eu volto a dizer, né, o eleitor não vota naquilo que você já fez. Ele quer entender o que você tem para entregar ainda. Eu acho que eu estou pronto para esse diálogo, para esse debate com a população, porque também rodei demais o Estado. Assim, eu tenho muito orgulho hoje de conhecer Minas Gerais. A gente conhece mais do que eu tenho, o próprio governador conhece. Mas eu conheço Minas Gerais como pouca gente conhece hoje, eu tenho muito orgulho disso. Em cada região eu sei o que está acontecendo e o que a gente ainda precisa fazer. O senhor falou sobre o que tem para entregar. Uma pergunta que eu te faço o governador ele foi eleito com essa agenda privatista, de trazer, inclusive teve o metrô, que o senhor mesmo comentou. Essa é uma agenda que o senhor pretende dar continuidade? Já tem alguma outra? Eu acho que... Desculpa, interrompi o final da sua pergunta, Silvia. Não, se tem alguma outra pauta, alguma outra estatal que pode entrar nessa esfera. Talvez a privatização da CEMIG? Eu acho assim, nós temos que fechar a privatização da Copasa. Por que isso é importante? Porque a Copasa vale hoje 20 bilhões de reais. Quando o governo começou, ela valia 7,5 bilhões de reais. Então, ela vale hoje quase 3 vezes mais do que ela valia no primeiro mês do governo Zema. A privatização dos 45% que nós anunciamos que vamos colocar à venda deve nos permitir arrecadar quase 10 bilhões de reais. Esse dinheiro é 100% destinado à infraestrutura no Estado, porque esse é um acordo do Propag, nós fizemos questão de colocar isso na lei, para não ter dúvida, seja lá quem for, o próximo governador ou depois de mim, tem que ser com infraestrutura. Então, nós temos um dever de fechar o Propag e de fechar a questão da Copasa, garantindo
que todo mundo vai ter saneamento básico, todo mundo vai ter acesso à água e que não vai ter mudança de tarifa para ninguém, que vai ter melhoria da qualidade do serviço, que nós vamos regular com força, como está acontecendo com a Sabesp agora em São Paulo. CEMIG, a única possibilidade da gente discutir CEMIG no curto prazo é o governo federal resolver exigir a CEMIG no Propag, porque, vamos lembrar, nós oferecemos a CEMIG e o governo federal ainda não se manifestou. Eles têm até o meio do ano para se manifestar. Se o governo federal disser que quer a CEMIG, aí nós temos que fazer um processo de transformação da incorporation. Fora isso, isso não é pauta para agora. Agora é fechar a Propag, acertar o que a gente tem de coisa andando. A CEMIG só entra se for nessa pauta do Propag. Se então. for na lógica da exigência do governo federal. Essa é uma decisão do presidente Lula a essa altura do campeonato. Nós podemos voltar a discutir CEMIG num outro momento, mas para esse ano, só quem pode me exigir movimentar CEMIG é o presidente Lula. Isso não faz parte da pauta de 26. Não é uma discussão completamente descartada? Ela só não é descartada porque o governo federal ainda não falou sim nem não. Mas eu tenho a impressão, até pelas falas do próprio presidente Lula nos últimos meses do ano passado, que ele não vai pedir a CEMIG. Eles tinham cogitado pedir a Codemig, mas a gente está tentando proteger a Codemig, porque é uma maldade muito grande com o povo de Minas Gerais. Você pedir a joia da coroa, que é a Codemig, e passar por cima da CEMIG, isso não seria justo com o mineiro. A Codemig vale muito mais. Ela estrategicamente, no longo prazo, é uma empresa muito mais importante do ponto de vista estratégico para Minas Gerais. Eu não quero que o governo federal tente tomar da gente a Codemig ao invés da CEMIG. A gente ofereceu nessa ordem. A CEMIG que vale menos, depois a Codemig que vale mais, mas o governo federal ainda não se manifestou sobre isso. Mas fora do Propag, tem uma chance dela ser discutida? Não, a gente não vai discutir. O governador CEMIG falou recentemente naquela inauguração da usina de passar essa missão para o senhor, de tocar a venda da CEMIG. É uma boa discussão para o longo prazo com os mineiros, né? Nesse momento a gente não tem nem autorização constitucional para discutir privatização, né? A alteração da Constituição autorizou a venda da Copasa sem consulta popular. A CEMIG continua travada. Recentemente o senhor envolveu numa polêmica com a deputada Lude Falcão. Ela acusou o senhor de ter sido machista, de ter falado que não abriria a porta ali da cidade administrativa para ela nunca mais. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como o senhor viu essa notícia, como recebeu, e como o senhor vê essa acusação de machismo. Eu fico triste porque, assim, Lude e Falcão são amigos, né? Foram eleitos porque tiveram apoio do governo, fruíram desse apoio esse tempo todo. Não é? Então, eu lamento assim, que a gente chegue num ponto desse. Agora, eu definitivamente não teve machismo nenhum. Eu liguei para a deputada Ludmila Falcão, vice-líder do governo na Assembleia. Eu não liguei para a mulher do prefeito, não. E as conversas entre o governo e os deputados da base são conversas francas, diretas, de parte a parte. Mas a minha ligação para ela é, ao contrário, uma valorização da posição dela como líder do governo, como deputada eleita. Então, assim, eu não tive nenhuma conversa com a mulher do prefeito, que o prefeito falou assim, ao invés de ligar para minha mulher, devia ligar para mim. Ela falou, devia ligar para meu marido, ao invés de ligar para mim. Eu falei, olha, se eu não puder ligar para líder do governo para discutir questões de apoio ao governo, não posso ligar para mais ninguém. Fiz isso de forma firme, como eu sou em tudo que diz respeito aos interesses do Estado. Mas eu fico triste só porque eu acho que é uma relação antiga que eu espero que a gente não destrua por conta disso, né? Por conta de oportunismo eleitoral. É porque a declaração tinha sido do Falcão, mas como o senhor disse, então a ligação ocorreu porque ela é líder, não porque ela é esposa do Falcão? Quem tem emenda e cargo no governo não é o prefeito. Quem tem emenda e cargo no governo é a deputada. Estranho seria se eu tivesse ligado para ele para falar do mandato dela. Isso, para mim, seria machismo. Se eu ligasse para o prefeito e falar, sua mulher... Não foi isso que eu fiz. Eu liguei para a deputada, Ludmila Falcão, líder do governo. Agora, ela explorar um tema sensível para as mulheres, como o tema da posição de poder das mulheres, que precisa continuar crescendo. Olha, eu tenho, primeira comandante militar do governo foi indicada por mim ao governador. A primeira chefe de polícia mulher foi indicada por mim ao governador. A primeira presidente da Copasa foi indicada por mim ao governador. Eu sou cercado por mulheres em várias das minhas secretarias. Fui sucedido por mulheres na Câmara Municipal. Assim, a vereadora Fernanda Otoé,
a deputada Laura Serrano, são pessoas que trabalharam diretamente comigo. Eu promovo a participação feminina na política há anos. Aí uma pauta importante como a participação da mulher na política ser usada por oportunismo político quando é conveniente para alguém que não quer mais fazer parte de um grupo político me deixa triste. Porque dessa forma a gente acaba criando uma redoma de preconceito em cima desse tema que precisa ser superado. As mulheres têm condição, direito e têm de ter oportunidade de estar em todas as posições de poder dentro da política. Eu vou continuar lutando por isso. Existe um atrito que vem aí com a AMM, nessa figura do Luiz Falcão, que vem crescendo aí alguns comentários críticos ao governo. Eu te pergunto se a sua filiação ao PSD, que é um partido que liderou ali em prefeituras, pode ajudar a abarcar essa eventual ruptura com a AMM. Eu também não acho que há uma ruptura com a AMM, não. A nossa oposição elegeu dos 853 municípios de Minas Gerais, 49 prefeitos na última eleição. Então, os partidos da minha base do governador Romeu Zema elegeram 804 prefeitos em Minas Gerais. Esses prefeitos são todos prefeitos que caminham conosco. Tem alguns prefeitos que caminham com o senador Rodrigo Pacheco? Tem. Ele não sendo candidato, vão caminhar naturalmente conosco. Tem alguns prefeitos que caminham com o senador Cleitinho? Claro, mas ele não sendo candidato, vão caminhar conosco. Há uma convergência natural dos prefeitos de Minas Gerais na direção da minha candidatura e do governo Romeu Zema, porque nós cumprimos todas as nossas obrigações com eles e nós temos uma relação muito aberta, muito direta com os prefeitos. Verdade sempre, compromisso cumprido sempre, entendendo que a gente tem limitações orçamentárias. É claro que no momento em que, no espaço político, uma liderança começa a se levantar, ela, para ocupar o espaço que ela pretende, ela começa a dar uma empurrada nas outras lideranças. Eu acho que um pouco é isso, né? Assim, o Falcão saiu do Novo, aí precisou, nessa saída, se distanciar do governador e de mim. Então, é uma decisão dele. Assim, eu continuo aberto, trabalhando junto com os prefeitos, e tenho certeza que nós vamos continuar assim. Hoje mesmo, assim, são 4 horas da tarde, eu já estive com 16 prefeitos ao longo do dia, numa reunião com 12 e fora disso com outros 4. Eu continuo lutando com prefeitos todos os dias e eles fazem parte do que é a construção que eu pretendo para Minas Gerais. Eu não abro mão dos prefeitos. São eles que vivem o dia a dia das cidades, especialmente no que diz respeito à saúde pública. Sem eles não tem jeito de comandar a saúde de Minas Gerais e eu não abro mão de comandar com eles ao meu lado. Governador, nosso tempo está acabando. Queria agradecer a sua presença aqui no estado muito, de Minas. Não, mas foi ótimo, adorei a nossa entrevista. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a você e a Silvia, sempre às ordens. Obrigada, viu, Silvia? Eu que agradeço. Gente, para ver esse e outros destaques, am.com.br. Até já. Tchau, tchau.